Porque recém-empossados em cerimônia fechada, os novos ministros André Fufuca e Silvio Costa Filho já negociam a expansão do esporte e também de portos e aeroportos, que são as pastas deles, né? Consideradas até aqui pouco atraentes para o Centrão. A pasta de Fufuca do PP, a ideia é abrir espaço para conseguir abrigar mais aliados sem desalojar governistas. De acordo com interlocutores do ministro, já há um acordo que prevê a criação de até 7 secretarias e 3 diretorias no esporte. No caso de Costa Filho, o acordo, segundo parlamentares, prevê que os cargos estaduais das docas sigam sob os comandos atuais, mas o gesto seria compensado com a criação de novos espaços ainda em fase de negociação. Apesar de Lula ter demonstrado otimismo com o novo formato da esplanada, Arthur Lira e outros parlamentares do Centrão se incomodaram muito com a cerimônia de posse, que foi considerada discreta demais. Eu vou começar essa rodada com José Maria Trindade. Zé, esse movimento já era esperado, o Centrão tentando expandir a sua atuação e também a sua presença no governo federal, na esplanada dos ministérios, novas secretarias à vista. O que está por vir, hein, Zé? Pois é, olha, eu devo admitir que os dois, o Fufuquinha e o Silvio Filho, né, o Silvinho, eles são pessoas influentes e eu até arriscaria dizer que são líderes de futuro, apesar de serem de famílias, de políticos, né? Mas eles chegam com uma carga política muito grande. Vou contar aqui uma história. A Dani do Vaguinho, ela assumiu o Ministério do Turismo, como todos sabem. E aí o próprio partido deu uma rasteira nela, aquela puxada de tapete legal. Por quê? Porque ela não quis atender o partido. E aí ela reclamou, não foi para mim, mas para uma outra pessoa que me passou, eles estão querendo fazer bagunça no ministério, eu assino e depois a polícia vem atrás de mim. Então não vou fazer. Ela se recusou. Aí o pessoal, então você não serve para ser ministro. Não serve. Ministro aí é para abrir as portas e tal. O partido inteiro fez uma lista de falar, olha, ela não nos representa. O que representa parlamentares aí, deputados, senadores, interesses políticos? É liberar para a moçada faturar. Agora, a coragem de assinar e assumir isso aí, a Dani foi alertada pelo marido, o Vaguinho, prefeito, conhecedor do executivo e sabe que a conta chega. A conta chega. Os controles hoje, senhor, são fortes. Tribunal de Contas da União, Polícia Federal e tudo mais. Então esses dois aí que estão chegando, o Fufuquinha e o Silvinho, eles têm que se atentar. O partido quer que eles fiquem lá, mas abrir as portas. Ana Moser se recusou, falou, comigo não. E aí foi uma revolta no Congresso. Não, mas a Ana Moser não recebe deputado, não recebe senador. De cada 10 propostas de deputados, me ensinaram aqui, 8 são indecentes, uma equivocada e outra inexequível, ou seja, não dá para mexer com o deputado e senador que tenha feito. Então assim, a Ana Moser também caiu em desgraça, não recebe político. Aí estão colocando lá pessoas que fazem a máquina funcionar. E há políticos que querem... É que essa máquina só funciona na graxa. Azeitada. Tem que ter muita graxa. É empregar meu sobrinho, meu funcionário, não sei o quê, aí precisa expandir, né? A gente tem que aguardar, porque estão falando que inclusive vão criar uma secretaria para ela, né? Uma entidade ligada ao esporte, não sabemos ainda. Mota, PP e republicanos e o aumento da presença dessas duas siglas no governo federal. O que a gente pode esperar, Mota? Chama o Javier Milei, pede uma consultoria para ele. Ele falou que vai diminuir os ministérios na Argentina, né? De 18 para 10. Aqui a gente está indo na direção contrária. Quanto é que está o placar dos ministérios hoje? 3,8. Hoje é dia 14 de setembro. 38 ministérios, é isso? 38 ainda? Falta um para chegar a 39, seria o recorde. Seria o recorde, 39. Chama o Milei só para Casa Civil. Não elege, não. Deixa na Casa Civil. Começar a exagerar e troca. Mas faz essa limpa. Agora, Mota, se chegar a 40 ministérios, você até imagina a piada, né? Lula e os 40 ministérios, imagina, né? O problema é chegar a 52 ministérios, aí é que vai ser uma piada, não é o 51, né? Desculpa, não... Enfim, nós falamos disso ontem, né? Uma das contradições da democracia.
a gente não pode querer só o lado bom da democracia. Tem o lado complicado também. Democracia é isso. A gente elege pessoas que vão ficar lá 4 anos. E durante esses 4 anos eles têm uma escolha. Ou eles podem colocar o foco, a energia deles em trabalhar pelo bem comum, ou eles podem colocar o foco e a energia em trabalhar pela sua reeleição. E aí vocês imaginam o que é que a maioria dos seres humanos vai escolher? Trabalhar pela reeleição, porque senão não tem futuro. Isso, meus amigos, isso aí faz parte do mecanismo da democracia. Não tem jeito, não adianta. Eu já estou lendo o pensamento aqui do Cristiano Beraldo. Não adianta passar uma PEC acabando com a reeleição. Vamos supor que passasse uma PEC. Ninguém pode ser reeleito, ninguém. Foi eleito um mandato, acabou, vai para casa. Mas tem os filhos, tem os sobrinhos, tem a esposa, as famílias são grandes. Não adianta. Esse é o jogo da democracia, a gente tem que aprender a jogar. Por isso, a minha defesa de um Estado pequeno. Já que, né, a gente tem que conviver com esse problema, quanto menor for o Estado, quanto menos dinheiro tirar do nosso bolso, melhor. Pois é, o Beraldo, já que o Mota citou o seu nome, eu queria, claro, pedir sua análise e avaliação. O Mota falou que faz parte da democracia, a política acontece também com essas negociações e essas jogadas. Agora, muitos falam da velha política, né, daquelas, o toma lá da cá e etc e tal, mas o Centrão não tem poder demais atualmente? Sempre foi assim? Você não acha que houve uma mudança de patamar e de status, se a gente olhar essa instituição que não existe de forma legalizada, mas esse conjunto de partidos que muitos chamam de Centrão? O poder é crescente, né? Esse é o ponto. Ele já tem ali uma dinâmica e uma estratégia de atuação conjunta que faz esse poder crescer a todo o momento, em cada oportunidade. E aí, nessa questão dos ministérios, vejam, olha o desgaste que houve para partidos que estavam apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro, que participavam do governo Jair Bolsonaro, que tem figuras muito ligadas a Jair Bolsonaro, como é o caso de Tarcísio de Freitas no Republicanos, o próprio Ciro Nogueira no Progressistas. Esses partidos agora estão com o ministério ali junto ao Lula. É claro que quando eles fazem esse movimento, os indicados, os ministros, eles são absolutamente profissionais da política, porque estão aprendendo desde que nasceram como é que funciona a política. E essas figuras são figuras que veem o voto como um patrimônio, como um ativo. O avô tinha voto, passou para o filho, que passou para o neto, passou para o sobrinho, e assim vai conforme a necessidade e a conveniência. A renovação da política, ela se dá a partir do engajamento, da participação, do conhecimento do eleitor no processo e acompanhamento do trabalho daquelas pessoas que são eleitas. Só que isso a gente vê de forma mais clara no voto de opinião que você tem em São Paulo, em outras capitais, em outras regiões, mas você tem lugares no Brasil aonde a ignorância é alimentada de forma muito zelosa pelos gestores para que o voto continue sendo um ativo que ele quase pode declarar no imposto de renda dele. Aqui com esse prefeito, que eu já ajudei, que eu já mandei dinheiro, que eu mando emenda, eu tenho tantos mil votos. Aqui com esse vereador, eu tenho tantos votos. E assim vai, eles vão fazendo na matemática. É impressionante. Peguem as redes sociais dessas figuras políticas e vejam o engajamento, porque a rede social é onde o político se expõe, onde ele expressa a opinião de forma direta ao público em geral, não precisa ser ao seu eleitor de hoje, não, ou da última eleição, mas ao público em geral. E o público reage para que ele possa ali, então, responder. É uma dinâmica que essa velha guarda não conhece. Ela tem medo disso. Isso amedronta essa velha guarda da política e a gente pode observar que haverá um esforço para, de alguma forma, as redes sociais, essa interação direta, ela tenha cada vez menos protagonismo, seja numa regulamentação, até impedimento de impulsionamentos e por aí vai. Agora, essa turma que está no Ministério é profissional, querem cargos e querem dinheiro e não vão abrir mão disso.
Centrão cada vez mais atuante na gestão Lula e segue crescendo. Dantas, você para fechar. Eu acho que o que precisa ser ressaltado dessa história do Centrão e desses ministros já trabalhando para ampliar o poder, ampliar cargos, etc., é que há a absoluta falta deles com qualquer compromisso de eficiência, né? Eles se adaptam a qualquer governo e é o que o Beraldo falou, são políticos profissionais. E o que político profissional faz? Chama mais políticos. Achei que você ia falar, né? Faz loteamento de cargo. Isso vai ampliando ainda mais a máquina. Então, o eleitor precisa ver isso de forma clara. Porque na verdade, está se alinhando a uma linha, vamos dizer assim, até uma perspectiva de gestão ideológica do governo do PT, do governo do Lula. E quando você fala desses rincões, ô Beraldo, basta olhar quanto de emendas esses políticos estão enviando para esses estados, para esses municípios, e esses municípios e estados permanecem com a infraestrutura precaríssima, sem nada, com estradas esburacadas, sem escolas, sem... Para onde foi esse dinheiro? O eleitor precisa só pensar nisso. Davi Alcolumbre manda 70 milhões lá pro estado dele, e aí, para onde foi esse dinheiro? Foi em quê? O Lira manda mais 200 milhões lá para Alagoas, e aí? As coisas são do jeito que são. Você passa 10 anos sem visitar um estado, especialmente do Nordeste, Norte e Nordeste, e as cidades permanecem do mesmo jeito. Olha aqui, Dantas. Não tem nem calçamento. Eu resumo o Centrão da seguinte forma. O Centrão é como um aplicativo de transporte. Uber, 99 esses. Pega um presidente aqui e leva para ali. E cobra.